Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fico feliz que você tirou uma parte do tempo do seu dia para poder estar estudando com esse professor. Nosso tema é o tema de despedida da nossa disciplina de Tópicos Especiais 2, da turma 310 do 10º semestre da Unileão. E nós estamos falando de improbidade administrativa. Beleza, esse é o terceiro bloco de aulas que a gente vem já no tema de improbidade. Tema importantíssimo, tema recorrente nas notícias de jornais da nossa região, do nosso país, infelizmente. E tema esse que nós, como juristas, podemos aprender um pouco mais, tanto para atuar na defesa do erário, como também defender aqueles que de alguma maneira estejam sendo injustamente acusados. É claro, nem todo mundo que é acusado de improbidade de fato cometeu e de fato vai ser punido. Infelizmente, muitas vezes também não é porque não será punido que não tenha cometido o ato de improbidade. Então é bom a gente saber, é bom conhecer. A LIA não é mais uma lei tão nova, ela já foi alterada por outros instrumentos. A gente falou no primeiro bloco de aulas sobre improbidade administrativa, que nós temos também outras fontes, inclusive de direito internacional, mas a gente iria e, como o fizemos, priorizamos como que a lei de improbidade administrativa acaba sendo cobrado em provas e concursos. Então a gente vem falando ali dos sujeitos ativos e passivos. Eu devo lembrar vocês que toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, pode ser vítima de atos de improbidade administrativa, mas o artigo 1º, parágrafo 1º, também traz a possibilidade de outras pessoas que não da administração pública direta e indireta também sejam vítimas de atos de improbidade. Falamos que é necessário para o cometimento de um ato de improbidade que exista a participação de um agente público. Nada impede, segundo o artigo 3º, que outros terceiros que não agentes públicos também venham a atuar em atos de improbidade, como partícipes, como aqueles que induziram, como aqueles que se beneficiaram do ato de improbidade. Então, também é possível a aplicação de sanções a estes sujeitos, mas que a grande estrela da lei de improbidade no fato de controle de sua ação é sim o agente público de uma maneira lata. Qualquer um, inclusive aqueles que estejam voluntariamente, temporariamente exercendo uma função pública, como é o caso de um mesário nas eleições, como é o caso de um jurado. Tudo bem? Dito isso, meus amigos, eu devo lembrá-los que o segundo bloco de aulas, ou no segundo bloco de aulas, nós focamos nas modalidades de atos de improbidade. Então, seguindo uma gradação do mais grave para o menos grave, nós temos inicialmente 3 tipos de modalidade de improbidade ou de tipo de improbidade administrativa. O do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, o do artigo 10, que é o do dano ao erário. Eu lembro que o enriquecimento ilícito não necessariamente demanda um dano ao erário. Vamos supor que um sujeito está tentando tirar a carteira de motorista, ele não cometeu nenhuma infração, mas o agente público vai lá e diz o seguinte: olha, tu só vai conseguir receber do CNH se tu me pagar um valor. Ok, não houve dano erário. O outro sujeito que estava tentando tirar a carteira, no meu caso hipotético, que eu estou dando para vocês, ele conseguiria tirar a carteira e isso não traria nenhum benefício ou malefício à administração pública. Mas o agente que pediu a propina para a aprovação daquela pessoa, então ele teve um enriquecimento sem causa, de acordo com o uso de sua função pública. Então vejam, se não houver, mesmo que o agente público, se não houver o uso da sua situação de agente público para a obtenção do enriquecimento ilícito, não há que se falar em improbidade administrativa, há que se falar em outros atos de típicos penais, civis, administrativos.
mas não de improbidade, porque necessariamente em todas as modalidades eu preciso desse nexo de causalidade, o cometimento do ato em função do cargo ocupado. Beleza, então a gente tem enriquecimento ilícito, que eu já falei para vocês, que não necessariamente significa um dano ao erário. Agora, é claro, existe aquela modalidade que, sei lá, tem um museu público e o agente vai lá e retira aquele quadro precioso de um cantor, ou perdão, de um pintor famoso e leva para sua casa, ou então ele se apropria da viatura do serviço. Então, aí sim eu estou falando que aconteceram as duas situações. É claro que a mais grave vai acabar sendo aplicada no caso concreto, que vai acabar absorvendo a outra. Mas entendam, não é necessário que para o enriquecimento ilícito exista necessariamente o dano ao erário. O dano ao erário está lá no artigo 10 e, por fim, no artigo 11, nós temos o tipo de improbidade administrativa, que fala da lesão aos princípios da administração pública. É claro, meus amigos, que quando nós estamos falando de probidade, nós estamos falando de um tema diretamente ligado à moralidade, à ética pública, mas não é esse apenas o princípio que poderá ser lesado, o princípio da administração pública que poderá ser prejudicado, desrespeitado. Tudo bem? Tem um novo, desde 2016, muita gente vai falar ali de lesão ao erário anômalo, e aí não vai considerar como uma quarta modalidade, um quarto tipo, mas o fato é que tem um artigo dedicado a ele, que é o artigo 10A, que vai se referir ali a casos específicos de deixar de cobrar ISS, ok? Então, temos essas 4 modalidades, ou pelo menos temos esses 4 artigos. Os artigos originais, 9º, 10 e 11, eles têm uma forma simples, mas que é repetida e que é importante. Eles criam uma descrição genérica do tipo, mas eles trazem uma série de incisos que, portanto, é um rol exemplificativo de atuações que vão dar exemplos daquele tipo de improbidade. O artigo 10A não, ele só tem um caput, ele não goza dos incisos, mas, de novo, ele não nasceu com a lei de improbidade administrativa. Ok, 7 minutos depois do início da nossa terceira aula, agora a gente entra no assunto da aula propriamente dita de hoje, que são as sanções aplicáveis no caso das improbidades administrativas, meus alunos. Então, basicamente, vamos falar das sanções aos agentes ímprobos e, claro, que algumas dessas poderão ser aplicadas também ao terceiro partícipe, beneficiário, indutor daquele ato de improbidade. Beleza? Percebam, meus amigos, que o próprio artigo 37 da Constituição, lá no seu, meus amigos, anote aí, parágrafo 4º, vai nos dizer que para os atos de improbidade é possível a suspensão dos direitos políticos, e o professor está escrevendo bem torto hoje, me desculpando. Além da suspensão dos direitos políticos, meus caros, nós temos a possibilidade da perda da função pública. Então, perder o cargo público, ser cassado, mesmo um cargo político, até mesmo os juízes podem sofrer essa penalidade, membros do Ministério Público, e aí vai, vamos lá. Indisponibilidade de bens. Meus amigos, com todo respeito ao nosso Constituinte, é claro, se nossa Constituição vai chamar a indisponibilidade de bens de sanção, então a gente trata como sanção, não vamos deixar de falar, mas convenhamos, é muito mais uma medida acautelatória, a indisponibilidade de bens enquanto dura o processo, do que propriamente dito uma sanção pelo cometimento do ato de improbidade. Então vamos lá, o que é que vai acontecer na prática? Como é isso? Vamos supor que político X está sendo investigado por improbidade administrativa, estima-se que pela sua atuação improba houve perda de patrimônio público, ele ganhou o patrimônio avaliado em 10 milhões de reais. Ok, então um juiz que está conduzindo o processo, ele poderá requisitar o bloqueio daqueles bens, para que não haja ali uma fraude processual da dilapidação desse patrimônio, dificultando a recuperação e a indenização
ao Estado. Tudo bem? Então, muito mais uma medida processual, acautelatória, do que propriamente uma sanção, a chamada indisponibilidade de bens, mas está na Constituição. Por gentileza, tratem com cuidado. E ressarcimento ao erário. Beleza. E aí, professor, o que é que a LIA fala? Olha, suspensão dos direitos políticos está igualzinho. Perda da função pública também. Aí nós temos duas situações bem parecidas com o que nós poderíamos chamar de ressarcimento ao erário, que é a perda do bem acrescido ilicitamente. Eu dei um exemplo para vocês já na aula de hoje do cidadão que, sendo curador de um museu público, ele vai até o museu e retira uma peça importante daquele museu, um quadro importante, sei lá, do Pablo Picasso, sei lá, que tem aqui, ou vamos para os nacionais. Então, o Aibacoru da Tarsila do Amaral. Então nós temos uma série de situações, ok, o cidadão vai lá, retira do poder público e leva aquele quadro para o seu patrimônio, para a sua casa ou de um terceiro, certo? Então, nesse tipo de situação, mais do que o valor indenizatório da peça, o que se quer, na verdade, é a reparação in natura. Então nós vamos falar da perda dos bens acrescidos ilicitamente, ok? Bens ou valores. Além do mais, existe a possibilidade da reparação do dano. E aqui, meus amigos, os dois são ressarcimento erário. Eu devolvo o que eu retirei, ou na impossibilidade de devolver a mesma coisa, ou de devolver o mesmo dinheiro que foi tirado, eu serei condenado a uma indenização, uma via de regra em pecúnia, em dinheiro. Então, nesse sentido, nós temos dois tipos de pena que, muito mais do que uma sanção propriamente dita, em sentido estrito, são um tipo de ressarcimento ao erário, ou do bem valor retirado, ou da indenização correspondente. Além do mais, meus amigos, existe a possibilidade de multa civil, segundo a LIA, e da proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios financeiros ou tributários, os tributários também chamados de fiscais. Professor, tem asterisco aqui para a gente. Tem, o que é que significa isso? Significa, só para eu lembrar a vocês, que apesar de não haver previsão correspondente na Constituição Federal, o STJ e o STF, o STJ entendeu ser legal e o STF já julgou dizendo que essas duas sanções são compatíveis sim com nossa Constituição de 1988. Além do mais, meus amigos, algumas considerações introdutórias antes de seguir em frente. Olha, o artigo 12 da LIA e aí seus incisos 1, 2, 3 e 4 vão trazer, respectivamente, as sanções para o enriquecimento ilícito, lá do tipo do artigo 9º, para o dano ao erário, do artigo 10. No inciso 3, contra os princípios da administração pública, lembro a vocês que o do 10A só está no 4, porque o 10A é mais novo. Complicado seria a gente substituir ali e trocar a ordem com tantos processos que já foram movidos, tendo por base, tendo por fundamento esse inciso 3. Então, se manteve o inciso 3 para o artigo 11 e se criou o inciso 4 para trazer as sanções do chamado dano anúmulo, aquele lá do ISS que eu falei para vocês que foi criado a posteriori. Além disso, então vamos lá, pessoal. Primeiro tipo de sanção, perda de valores ou bens acrescidos ilicitamente. Vocês vão notar que praticamente todas essas sanções elas estão repetidas em um ou mais incisos daqueles 1, 2, 3 e 4 do artigo 12 que eu falei para vocês da LIA. Alguns vão ser restritos, como esse aqui, por exemplo, que só se aplica ao 9º e o 10, mas nós vamos ter também outros tipos de sanções que se aplicam a todas as modalidades. Então vamos lá. Perda dos valores ou bens acrescidos ilicitamente. Esse aqui basicamente é aquilo que eu falei para vocês. É a devolução in natura do que foi perdido. Então imagine que cidadão X, presidente de uma autarquia, não sei, de uma empresa pública, ele desviou 40 milhões de reais da empresa. Colocou lá no seu
patrimônio público. Ou vamos para o caso bem conhecido, nem lembro dos nomes, mas teve um cidadão na Lava Jato que todo mundo ficou conhecendo que ele ganhou uma Land Rover. Ou seja, ele não tinha uma Land Rover para realizar um ato de improbidade, para facilitar um enriquecimento ilícito, ele acabou aceitando uma Land Rover. Ok. Então, o que vai acontecer? Esse bem que foi incorporado ao patrimônio dele, por ele agir licitamente contra a nossa administração pública, contra o erário, será tomada dele. Ah, professor, mas a Land Rover não veio diretamente do patrimônio público. Inclusive, sei lá, se ele aceitou para favorecer um contrato que, sei lá, porventura fosse dentro do esperado, dentro dos valores praticados no mercado e tal, não teria havido dano ao erário. Como se falar em ressarcimento? Como falar em indenização? É exatamente por isso também, meus amigos, que a técnica da LIA não vai chamar de indenização. Ressarcir dos danos é a próxima sanção que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então guarde isso. Apesar de se aproximar bastante, como eu falei do quadro, olha, na questão do quadro que eu retirei da administração pública, eu vou ter que devolvê-lo, ok, é um tipo de indenização, daí a proximidade. Estou ressarcindo in natura, mas eu estou deixando claro para vocês também que existe a possibilidade de uma perda do bem acrescido ilicitamente, mesmo que não exista o dano. E aí eu começo logo pela observação final que eu fiz para vocês aqui no slide. Então, fique claro aí, no caso lá do cidadão que ganhou a Land Rover para facilitar a contratação de uma determinada empreiteira, ele vai perder aquele bem que foi acrescido ilicitamente, porque ele se utilizou de sua função pública para o cometimento de um ato ilícito, mesmo que não esteja necessariamente atrelado a um dano patrimonial ao erário. Não é uma sanção propriamente dita, meus amigos, porque ainda está muito perto ali daquela reparação civil, como eu estou falando para vocês. Mesmo assim, mas uma tentativa de reparar o status quo anterior tem por base, meus amigos, um enriquecimento sem causa. Então, basicamente, a grande função desse tipo de sanção é impedir o enriquecimento sem causa, impedir o enriquecimento ilícito. Além disso, tem base lá no artigo 18 da lei e tudo que for arrecadado a título de perda dos bens arrecadados, desses bens arrecadados, será voltado em favor da administração pública que sofreu diretamente o dano. Então, no caso da Lava Jato, que a gente acabou citando, tudo isso que foi arrecadado lá com a Lava Jato pelas condenações por improbidade administrativa deverão ser devolvidas à Petrobras, ok? Ah, professor, não é ao governo federal? Não, a gente vai devolver àquela pessoa que foi diretamente lesada. Previsto apenas, meus amigos, nos tipos do artigo, vamos lá, sobrou um lá aqui, dos artigos 9º, enriquecimento ilícito, e 10º, dos valores dos bens acrescidos. Não há que se falar no 11, meus amigos, nos tipos previstos no artigo 11, porque se houve enriquecimento ilícito está no 9º, se houve dano ao erário sem enriquecimento ilícito está no 10º, e o artigo 11 é aplicado apenas subsidiariamente, se não houver o dano, se não houver o enriquecimento. Para frente, ainda quanto à perda dos valores ou bens acrescidos ilicitamente, alcance objetivo importante. Olha, o perdimento de bens poderá alcançar os bens ou valores e seus frutos. Então vamos lá, cidadão recebeu, sei lá, desviou uma máquina do poder público e está utilizando essa máquina para fazer estradas dentro de propriedades privadas e cobrando pelo uso da máquina que é do poder público. Ok, houve frutos civis ali dos negócios envolvendo a utilização da máquina pública. Nesse sentido, eu posso alcançar os bens, os valores e também os seus frutos.
mas não alcançará, meus amigos, olha, importante, não alcançará bens e valores presentes no patrimônio do agente antes do ato de improbidade. Então vamos supor que o cidadão lá tinha uma casa avaliada em 100 mil reais. Ok, aí ele fez um desvio de patrimônio público no valor de 100 mil reais. Ok, sei lá, um carro, pode ter sido um veículo, vamos chamar aí. Ok. Professor, para pagar esse veículo dos 100 mil reais, eu posso utilizar a casa dele? Não. Essa sanção, ela só alcança aquilo que efetivamente foi retirado do patrimônio público após o ato de improbidade. Então, o que você conquistou, você é agente público improbo, antes do ato de improbidade, isso aí não é alcançado por essa pena aqui. Agora, cuidado, não acho que você vai ficar impune. Não acho que você não vai dizer para o seu cliente lá que cometeu ato de improbidade, está querendo confessar, olha, vamos lá, tu só vai perder aquilo que tu alcançou para frente. Não, mas eu já gastei, eu comprei joia, eu viajei, eu fiz isso e aquilo outro. Não, mas o que você tinha antes não vai perder. Cuidado, porque a próxima sanção que a gente vai estudar é exatamente o ressarcimento do dano. Tudo bem? Então, essa sanção aqui, essa específica da perda dos bens ou valores e seus frutos, só alcançará o que efetivamente foi retirado do erário público ou valores, claro, se no caso do valor, aquilo que se compense, tem na sua conta, ok. Mas aquilo que você já somou, já tem como provar que já era proprietário antes do ato de improbidade, então isso não será alcançado por essa pena aqui. Alcance subjetivo, meus amigos. O agente público que cometeu o ato de improbidade, o terceiro que seja partícipe, beneficiário, indutor não, porque ele não recebeu nada, né, professor? Mas em outras situações, aquele que induziu também poderá ser alcançado. Além do mais, a herança. Lembrando que até no direito penal e no direito civil a gente fala muito isso. Vamos supor que o de cujos foi lá, desviou R$1 milhão do erário público. Ok, professor, ele desviou R$1 milhão. E aí ele morreu, mas deixou uma herança de, sei lá, R$2 milhões. E aí, professor? E aí que os herdeiros não são donos. Podem até ser possuidores, lá pelo princípio da saisinha, etc. Mas, antes de ser distribuído a herança entre os herdeiros e legatários, será descontado R$1 milhão que ele teve ali de improbidade, que somou ao seu patrimônio, e esse R$1 milhão será devolvido e apenas o que restar será devolvido aos outros. Ah, professor, e se ele desviou 2 e deixou um patrimônio só de 1? A gente pode tirar R$1 milhão dos herdeiros? Aí não, né? Da herança, aquilo que ainda não é do de cujos, ainda não foi passado para os herdeiros, até esse valor aí eu posso alcançar. Agora, o que ultrapassar daí, não posso ingressar no valor do patrimônio dos herdeiros, porque aí a gente permitiria a transcendência da sanção. Ok? Vamos para frente. Beneficiários dessa sanção, meus amigos. Beneficiário, não tem ninguém beneficiário, né? Todo mundo perdeu aqui em algum momento. B. Ressarcimento do dano. E aí, olha, esse adjetivo ele é importante. É um ressarcimento integral, é isso que se visa. Na impossibilidade de eu recuperar o que de fato foi desviado, o bem que foi desviado, o valor que foi desviado, ou mesmo quando seja possível, se houve deterioração, ok. Ah, professor, mas como o senhor já falou, nem sempre o dano ele tem como pressuposto o enriquecimento, ou o enriquecimento tem como pressuposto o dano. Então nós também temos outras possibilidades aqui. Aquilo que de fato o erário sofreu de dano, aquilo que de fato foi retirado do seu patrimônio, ou mais para frente a gente vai falar inclusive da possibilidade de danos morais. Ok, existe a possibilidade de danos morais ao erário. Tem requisitos, tá bom, mas para o cidadão comum hoje também tem requisitos.
Acabou aquela indústria dos danos morais que ali na década de 90 alcançou seu auge, que pessoas ficavam ricas por conta de supostos danos morais. Que isso não. Mas se, por exemplo, eu degrado um princípio da administração pública, como o da eficiência, como o da moralidade, e exponho isso para o poder, para toda a população, eu coloco em risco a imagem da própria instituição. Então, a imagem, por exemplo, da Petrobras foi demasiado abalada no mercado internacional e no nosso mercado. Infelizmente, a gente não tem muita escolha, né? A gente tem que consumir ali, via de regra, os produtos que em algum momento passou pela Petrobras. Mas houve um abalo, houve inclusive uma queda do valor das ações no mercado internacional. Olha o que aconteceu com a Vale, por exemplo, também. Não estou falando exatamente de improbidade, mas há um desgaste àquela pessoa jurídica. Inclusive não só as empresas públicas, sociedade e economia mistas, mas as próprias autarquias, o próprio funcionamento do poder público. O brasileiro vive hoje uma situação muito complicada, porque nós temos que confiar naqueles que nós não confiamos. Então, a classe política é a classe que acaba tomando as decisões em nosso nome, nós os elegemos, mas nós não confiamos neles. Então, isso tudo por boa parte de cidadãos que cometeram atos de improbidade e que vieram desgastando a moral do poder público durante muito tempo. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez, a doutrina critica, dizendo que não é uma sanção em sentido estrito, mas muito mais uma reparação, uma responsabilidade civil daquilo que você cometeu. Nada mais justo. Você causou um dano, você indeniza, mas a indenização não é exatamente aquilo que vai me dar medo de não querer cometer de novo o mesmo ato. Porque nós sabemos, muita gente acaba até mesmo no mercado consumidor, né? Você vai lá, compra de um fornecedor, o fornecedor não entrega no tempo adequado, ele começa a especular com o seu dinheiro, faz outras coisas, de repente vai lá e ele entrega, devolve o dinheiro, às vezes com correção monetária, ele ganhou muito mais com a especulação dos valores que você transmitir para ele. A mesma coisa aqui. Então muita gente acaba se no final das contas só vou ter que devolver o que de fato eu causei dano, então muitas vezes seria viável o cometimento, pelo menos financeiramente falando, seria viável o cometimento de atos de improbidade. Então a doutrina critica, olha, eu já adianto aqui para vocês o tema do último slide, lá na frente. É possível sim, e o próprio STJ entende que tanto no caso da devolução de bens e valores como no ressarcimento integral do dano, é necessário, mais do que possível, a aplicação de pelo menos mais uma sanção em sentido estrito. Ok? Previsto como consequência dos atos tipificados no 9º, 10 e 11, ok? Então, cabe no 11 agora, apesar de sua subsidiariedade. Como eu falei para vocês, normalmente quando nós vamos falar de danos morais ao poder público, nós estamos falando exatamente de um descumprimento desses tipos de princípios da própria administração pública, como a sua moralidade. Importante, meus amigos, em regra se fala em ressarcimento integral, mas as pessoas jurídicas de direito privado que recebem auxílio econômico financeiro, aquilo que eu falei para vocês até na revisão aqui da nossa aula de hoje, artigo 1º, parágrafo 1º da LIA, ele vai dizer exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Esses terceiros, esses que não fazem parte da administração pública direta ou indireta, esse valor de ressarcimento deverá alcançar no máximo, por ato de improbidade, entendam isso, claro, que por outro processo eu posso recuperar o restante, mas pelo ato de improbidade, no máximo até o valor que foi destinado, que foi dado incentivo pela administração pública. Então vamos supor que uma empresa do Sistema S, uma pessoa do Sistema S, ela recebeu 100 mil reais da administração pública e recebeu mais 100 mil reais dos seus associados. Ok, ele tem 200 mil reais. Um gestor foi lá e desviou esses 200 mil reais todinho. Ok,
será improbidade e caberá o ressarcimento ao erário no valor apenas de R$100 mil que foram destinados pelo poder público. Entendam isso. O alcance subjetivo é o mesmo da situação da perda de bens e valores, mas aqui, meus amigos, coloquem também vai alcançar aquele que induziu. Não necessariamente aquele que foi beneficiário ou partícipe, mas aquele que induziu também poderá ser condenado por esse ato de improbidade, ou por esse tipo de sanção. Além do mais, meus amigos, perda dos direitos políticos é a nossa terceira sanção. É a mais grave de todas as que estão previstas, inclusive porque vai limitar o acesso aos direitos de cidadania. Então, o cidadão ele perde a possibilidade de se candidatar a cargos eletivos, por exemplo, sua capacidade eleitoral passiva. Olha como é grave dentro do Estado Democrático de Direito. Então, essa daqui só vai ser aplicada naqueles casos mais graves de improbidade. Só produz efeitos, meus amigos, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, cuidado para não confundir com as outras sanções de natureza eleitoral, como no caso da lei da ficha limpa. Aí sim, a lei da ficha limpa é uma outra coisa. Não vão permitir que o cidadão saia candidato depois de ter sido condenado por um tribunal, né? Isso por um órgão colegiado. Esse seria o termo técnico. Aqui eu não tenho essa necessidade. Eu preciso de algo ainda maior. No intuito de perder direitos políticos por improbidade administrativa, se demanda o trânsito em julgado. Existe também uma gradação segundo o tipo de improbidade. Então vamos lá, o artigo 9º vai falar do enriquecimento ilícito de 8 a 10 anos. 10. Artigo 10, professor, vai falar do dano ao erário de 5 a 8 anos. O 10A, dano anômalo. Ok, nós temos de 5 a 8 anos também, inclusive um dos motivos de parte da doutrina defender que não existe uma quarta modalidade, mas apenas uma submodalidade do artigo 10. E no artigo 11, quando a gente fala em dano aos princípios, lesão aos princípios da administração, nós temos um prazo de 3 a 5 anos de tempo de perda dos bens da administração pública. Professor, o efeito é automático? Não, meus amigos, tem que estar expressa na sentença. Agora, cuidado, vamos lá, o juiz foi lá e falou o seguinte: o cidadão cometeu o ato de probidade lá do artigo 11, de modo que eu vou aplicar por ele. Tem que fundamentar sempre o princípio da livre decisão motivada do juiz. Ok, vocês sabem melhor do que eu. E aí ele diz: eu vou aplicar a sanção de perda dos direitos políticos por 2 anos. Pode isso, Arnaldo? Não, pessoal, não pode. O juiz ele não é obrigado a aplicar essa sanção, mas se ele aplicar, ele tem que respeitar os limites mínimo e máximo previstos na legislação. Beleza? Mais um detalhe aqui, meus amigos, antes de passar para a quarta modalidade. Mesmo aqueles deputados e senadores que forem condenados por ato de improbidade administrativa e que estejam no exercício do mandato, eles não vão perder automaticamente seus mandatos. O Poder Judiciário deverá, então, encaminhar a notícia para a mesa, e a mesa, então, levará ao plenário para decidir se aquele parlamentar irá perder ou não o seu cargo. Então tenham muito cuidado com isso, que apesar de ele ter perdido os direitos políticos, não significa que também automaticamente ele tenha perdido o seu mandato eletivo. Vamos lá, pessoal. Quarta modalidade, multa civil. Professor, o que é uma multa civil? Basicamente é aquela multa de condão administrativo, que a gente já conhece, uma multa de natureza penal, ou seja, é uma sanção, realmente uma sanção em sentido estrito com natureza pecuniária. Vai doer no bolso. Ok, professor. Agora, entendam, o ressarcimento integral do dano, eu vou indenizar, eu vou deixar sem dano. Além do mais, quando eu vou devolver o bem ou o valor, eu vou devolver o bem ou o valor que eu indevidamente retirei. Certo?
Até aí não tem complicação nenhuma, mas como eu falei para vocês, existem situações em que a mera devolução, a mero pagamento de uma indenização não vai por si afastar a necessidade ou afastar a viabilidade financeira daquele dano, daquele ato de improbidade. Então muita gente vai continuar, não vai ter medo, porque olha, no final das contas o que é que eu vou fazer? Eu pego esse dinheiro, eu trabalho em cima desse dinheiro, se eu for pego eu vou devolver só aquilo que eu retirei. Então para evitar esse tipo de raciocínio existe também a possibilidade da multa civil. Ela é pecuniária, ela vai ser graduada de acordo com o valor que foi retirado efetivamente da administração pública, mas ela tem uma outra natureza, ela tem uma natureza punitiva, uma natureza também educativa, se vocês quiserem trabalhar dessa maneira. Então, nós temos uma gradação, que daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês, mas olha, você cometeu esse ato de improbidade, você, sei lá, do artigo 9º, salvo engano, a gente pode pegar até 3 vezes o valor do seu enriquecimento ilícito. Então, olha, tu recebeu uma Land Rover para facilitar uma licitação para beneficiar uma empresa X, tá bom, tu vai perder tua Land Rover a título de devolução do bem lá, de perdimento do bem ou valor. Mas eu também vou colocar uma pena de mais 3 vezes o valor dessa Land Rover a título de multa civil para que você aprenda. Até 3 vezes, tá bom? Então vamos lá. Trata-se de sanção pecuniária, independente do dever de ressarcir ou indenizar. Então pode acontecer conjuntamente, sem nenhum problema, com o intuito de, olha, desestimular a prática do AIA. Então, de fato, são pouquíssimos os investimentos que você vai conseguir aí em uma janela curta de tempo render 3 vezes, 2 vezes o valor que você desviou. Deverá ser calculada de forma proporcional à gradação do ato. Daqui a pouco eu trabalho com vocês a gradação dos artigos. O alcance objetivo é o mesmo do ressarcimento ou devolução dos bens. Como assim, professor? Eu posso alcançar tanto os bens que foram retirados, no intuito de comportar esse valor, mas, via de regra, eu também posso alcançar tudo que o cidadão tinha antes mesmo do desvio, antes mesmo do ato de improbidade. Alcance subjetivo é também o mesmo dos casos passados, mas cuidado, meus amigos. Qual é o mesmo, professor? O agente público, alcance subjetivo, o terceiro que induziu, que instigou, que se beneficiou, que participou do ato da improbidade, todos esses podem ser alcançados. Com um detalhe, nosso Poder Judiciário, o STJ, já entendeu que nos casos do artigo 11 não se alcança a herança. Por quê, professor? Não vejo nenhuma lógica, mas procurem aí as decisões do STJ e vocês vão entender se faz ou não sentido. Tem natureza real ou pessoal, tudo bem? Ah, professor, mas faz sentido, porque não alcança a herança, porque de fato eu não estou falando da indenização, de devolver ao erário público, eu estou falando de um desestímulo. Sim, aí o cidadão vai lá e, em um caso último, olha, eu vou perder aqui um patrimônio que eu conquistei, eu acho que até 100 vezes o valor da remuneração desse agente público, da remuneração normal dele, ele já vou morrer e aí eu deixo pelo menos esse valor em benefício de minha herança, da minha família, sei lá, então posterga aí até ganhar uma sobrevida, até no pior das hipóteses um suicídio, mas enfim, o STJ entende que não alcança o valor da herança. Tem natureza real e não pessoal, tá bom? Que significa que o dever ele continua existindo, salvo do artigo 11, que eu já falei para vocês, as condenações por improbidade do artigo 11, recai sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. Então, mesmo que a pessoa tenha faltado, vai recair sobre o seu patrimônio. Além disso, vamos lá, como eu falei para vocês, a gradação, olha aqui, ó, artigo 9º, improbidade lá do enriquecimento ilícito, até 3 vezes o valor do enriquecimento.
Artigo 10, até 2 vezes o dano que cometeu o erário. Artigo 11, até 100 vezes o valor da remuneração do agente. E artigo 10A, até 3 vezes o valor da isenção. Olha aí, às vezes, sei lá, não sei se 3 vezes o valor da isenção dada vai ser mais do que 100 vezes. Não, quer dizer, 2 vezes o dano, né? Mas fica aí talvez uma possibilidade do artigo 10A ser mais pesado que o artigo 10 puramente. 10 inciso 7. Além do mais, vamos lá. Quinta, perda da função pública. Também é uma pena em sentido estrito. Retira dos quadros do funcionalismo público aquele que não tem condições morais e éticas de estar lá. Então, cara que cometeu uma improbidade, olha, não é sempre, inclusive como eu estou dizendo a vocês, não é obrigado o juiz toda a vida a aplicar essa sanção, apesar dela ser aplicável a todos os artigos. Quer dizer, o nono, 10 e 11 se aplica a perda da função pública. Tá bom. Mas, claro, às vezes é culposo, o cara não... culpa pequena, tá? Cabe ali na modalidade do artigo 10 o culposo, ou mesmo doloso, o cara, sei lá, não merecia, era um bom funcionário, era um bom técnico, talvez perdesse ali a função cargo de confiança, mas... Enfim, o juiz, quando for aplicar ou não, ele tem que explicar, ele tem que fundamentar porque está aplicando ou não essa sanção, mas quando ele aplica é exatamente por isso. Olha, esse cidadão já cometeu esse ato de improbidade, foi algo gravíssimo, ele não tem mais condições morais de fazer parte da administração pública, pelo menos por um tempo. Além do mais, é cabível em todas as modalidades, então até retiro o que eu falei do 10A, cabe no 10A também, só produz efeitos após o trânsito em julgado. Claro, cabe a cautelar aqui de afastar o cidadão, mas até lá ele fica recebendo, via de regra, a sua remuneração. Mudança de entendimento do STJ, interessante isso aqui, pessoal, inclusive para provas de concurso. Quando muda o entendimento, é sempre possível que seja cobrado. Acho que essa mudança de entendimento, salvo engano, foi em 2018, então ainda está um pouco recente. Ele diz o seguinte, olha, até então o STJ entendia que você é agente público, sei lá, você é um agente fiscal da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Você está respondendo por um ato de improbidade administrativa, mas você foi eleito para vereador em Juazeiro do Norte. Okay, você está ocupando agora um outro cargo, inclusive com uma outra função. Agora não foi nem concurso, agora você está ocupando uma função eletiva. O STJ entendia que não importa você cometer um ato de improbidade, que a improbidade é grave ao ponto de fazer você perder a ligação com o erário, com o poder público, então você deve ser afastado de toda e qualquer função que ocupe na administração. Mas a primeira turma do STJ tem jurisprudência recente no sentido de dizer o seguinte: cuidado, só deve ser afastado daquele cargo que ele cometeu o ato de improbidade. Então, se ele cometeu um ato de improbidade como governador e agora ele não tem mais o poder de governador, está eleito deputado federal, então ele não vai perder o cargo que ele está ocupando agora em função de improbidade lá atrás. Se ele era servidor público e agora num cargo e agora ele está ocupando outro, sei lá, o cara era agente ambiental e agora é juiz, não, ele não vai perder o cargo de juiz, o que ele perde é o cargo de agente ambiental. Então, tenham cuidado. Eu não me aprofundei nos motivos da mudança do entendimento do STJ, mas é bem complicado, né? Talvez criar aquele cidadão que fica pulando de galho em galho para não ser punido nunca, né? Então, vamos ter cuidado aqui com essa jurisprudência, vamos acompanhar, vamos ver se a segunda turma, vamos ver se mais para frente o plenário do STJ vai manter essa jurisprudência. Além disso, alcança a aposentadoria, professor, temos duas correntes. A primeira corrente vai dizer que sim, alcança a aposentadoria, porque a aposentadoria do servidor público é uma continuação do vínculo que aquele cidadão tem com a administração pública, inclusive tendo em vista que, via de regra, os estatutários tinham até 2019 a aposentadoria diferente, não era pela Previdência Geral, era por uma Previdência específica. Então, nesse sentido, era um prolongamento da ligação, poderia haver a cassação da aposentadoria.
Contudo, meus amigos, o STJ não segue essa corrente, segue uma segunda corrente. Ele vai dizer o seguinte: olha, tem nada a ver, a aposentadoria tem natureza previdenciária, não natureza administrativa. Portanto, é um novo vínculo que foi formado e assim não há que se falar em um prolongamento da relação de agente público. Ele não tem mais o erário à sua disposição para continuar cometendo novos atos de improbidade administrativa. Ele trabalhou durante muito tempo, teve seus atos de improbidade, mas não seria justo a perda da aposentadoria, isso segundo o STJ, e aí é o que tem prevalecido no nosso ordenamento. A Constituição de 88, meus amigos, excluiu dessa possibilidade de perda do cargo, perda da função pública, o presidente da República, salvo engano, artigo 85, que vai falar do impeachment. Então, para que o presidente da República perca o seu cargo, não basta uma decisão judicial, é preciso passar pelo processo previsto na Constituição. Isso, pessoal, também se aplica, se afastar a aplicação da sanção ao presidente da República, também aos deputados federais e aos senadores, porque também a Constituição determina que, no caso de condenação deles por improbidade, deve ser levado às suas casas legislativas a notícia a partir da mesa de cada uma das casas, e serão seus pares quem tomarão a decisão se cabe ou não, no caso concreto, a perda do mandato eletivo. Isso se estende também aos deputados estaduais. Agora, não existe essa previsão para governador, para prefeito, para vereador, tudo bem? Então, magistrados, membros do Ministério Público, tribunais de conta, inclusive com precedentes no STJ, o RESP 1.191.613 de Minas Gerais. Sexta possibilidade de sanção, pessoal, e a gente termina as sanções com ela. Proibição de contratar ou receber benefícios fiscais ou financeiros da administração pública. E aí alcança tanto o agente público como também os terceiros, aqui de uma maneira bem expressa, bem clara. É claro, meus amigos, eu não falei do terceiro da indenização, mas é claro, do perdimento da coisa. Se eu desviei, sei lá, eu sou servidor público, desviei a pintura e mandei para um colecionador privado, aquela pintura deve ser devolvida ao museu pelo terceiro beneficiário, óbvio, não é isso? Mas, claro, o terceiro não vai perder função no cargo público, não vai, não tem, por óbvio, esse tipo de sanção não é aplicável ao terceiro, mas essa daqui, na proibição de contratar, alcança tanto o agente público, e é importante frisar, o agente público também poderia contratar com o poder público, e terceiros partícipes, aquele que induziu, que concorreu com a prática ou que foi beneficiário. Alcança ainda, meus amigos, as pessoas jurídicas nas quais o agente seja administrador ou sócio majoritário. Professor, só o agente e as outras pessoas jurídicas? Meus amigos, esse terceiro partícipe aqui também alcança PJ, fique claro. Olha o que aconteceu, por exemplo, com aquelas famosas empreiteiras que estavam envolvidas com a Lava Jato. A maioria delas está proibida de contratar com o poder público, salvo engano, inclusive, matéria não tão recente, narra uma dificuldade da Odebrecht, que inclusive ingressou com pedido de recuperação judicial, porque pela vedação de contratar com o poder público, ela não estava mais se mantendo economicamente, ela não era mais viável economicamente, porque o poder público era importante cliente da carteira da Odebrecht. Então, só a título de exemplo, nem sei se ainda está, não pesquisei nesse dia que eu estou gravando a aula, dia 8 de junho de 2020, se ainda mantém esse tipo de sanção. Não quero aí complicar a vida da pessoa jurídica, tá bom? Então, seria assim até onde me foi passado. Não alcança, meus amigos, a modalidade de improbidade administrativa do artigo 10A, por expressa ausência de previsão. Então, aquilo que eu já falei para vocês, do silêncio que informa,
A gradação existe, então olha, você fica proibido de contratar por 10 anos. Ah, William, pode ser menos? Até 10 anos? Não, aqui é 10 anos. No caso do artigo 9, 5 anos no artigo 10 e 3 anos no artigo 11. Meus amigos, tenham cuidado, porque, mais uma vez, não é obrigado que o juiz aplique todas essas 6 sanções no caso concreto. Ele poderá escolher para o agente impróprio quais são as sanções que ele estará aplicando, qual que ele vai escolher. Mas, se ele escolher isso aqui, ele não pode ir aquém do mínimo legal. A vedação não se restringe à vítima do AIA, mas a toda a administração pública. O que é isso, professor? Então vamos supor que o agente fosse prefeito na cidade de Sucupira. Ok, o famoso Odorico Paraguaçu. E aí, o famoso Odorico Paraguaçu, da obra de Dias Gomes, queria que o cara tivesse vivo e continuasse escrevendo Odorico nos dias de hoje. Vamos supor que ele fosse condenado por improbidade, por atos de improbidade cometidos contra a prefeitura de Sucupira. Ok. Se ele for condenado pelo AIA, ele está proibido de contratar qualquer prefeitura no Brasil, governo, a União, governadores, com o presidente da República, com as autarquias da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, toda a máquina pública. A toda ela se aplicará a vedação de contratar com o poder público. E é claro, se não pode contratar com o poder público, não pode participar de licitações, a título de exemplo, tá bom? A vedação não se restringe, então, à pessoa lesada. E aí, para a gente encerrar, 2 últimos slides, o professor não dividiu nem em bloco, de tão empolgado que está aqui com nossa última aula. Vamos lá, aplicação das sanções, parâmetros previstos na própria lei. Então, meus amigos, quais são os parâmetros? Para escolher do mínimo para o máximo, para escolher uma ou outra dessas sanções, a gravidade, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido. Além disso, o professor José dos Santos Carvalho Filho defende aplicar ali aquelas majorantes, aquelas causas de aumento da pena do artigo 59 do Código Penal. Perdão se eu fui impreciso. Então, se aplicaria àquelas mesmas situações do artigo 59. É pacífico, professor? Não, mas José dos Santos Carvalho Filho é um professor respeitadíssimo, então é bom acompanhar a doutrina. O professor Matheus Carvalho vai falar também, ele vai defender a possibilidade da aplicação do artigo 7º da Lei Anticorrupção, aquela lei, salvo engano, 2012, que a gente falou no primeiro bloco da nossa primeira aula, que é a lei de anticorrupção, e ele fala, olha, se o cidadão, quanto foi a participação dele, se ele colaborou para o deslinde do caso, o grau de culpa que ele tem na atuação, os efeitos que efetivamente, então tem, claro, sei lá, se mexeu na educação, na saúde, os efeitos são muito mais drásticos do que em outras situações, então é importante fazer, só pesar no caso concreto, a extensão dos danos e a extensão também de outros efeitos indiretos daquela conduta de improbidade. Não é obrigatória a aplicação de todas as sanções ao mesmo tempo. Quem vai escolher é o juiz. Claro, de uma maneira sempre fundamentada. Mas, olha, como já adiantei para vocês, é vedado ao juiz aplicar uma pena abaixo do mínimo legal previsto. Então, se ele escolhe aquela pena, ele não pode aplicar abaixo do que está previsto na lei. Já dei exemplos para vocês nos slides passados. O STJ entende que, quando da condenação da reparação do dano, é necessária sempre a aplicação de pelo menos mais uma sanção, olha aqui, ó, em sentido estrito. Se eu mandei você devolver o que você desviou, ou indenizar, ou os dois mesmo, eu tenho que pelo menos tirar a sua função pública, ou aplicar a multa civil, ou proibir você de contratar com o poder público. Tá bom? Então, pelo menos uma das outras situações que a gente já viu aí mais na frente. Claro, já ia esquecendo ali a perda dos direitos políticos. Então, de novo, se você perdeu o bem que você desviou, devolveu para o poder público, você indenizou ali de maneira integral, nessas duas situações, mesmo que cumuladas, você ainda pode perder seus direitos políticos, você ainda pode ter que pagar uma multa de natureza civil, você ainda poderá
E aí, professor, perder seu cargo público, isso é vedado de contratar com a administração. Então, pelo menos mais uma dessas. Claro, pode acontecer todas ao mesmo tempo, de acordo com a gravidade, extensão e proveito patrimonial da atuação. Ok? E para a gente encerrar, meus amigos, é lícito ao juiz condenar o réu em tipo diferente daquele que ele foi denunciado. Então vamos lá, o MP denunciou o cidadão lá por improbidade, utilizando o artigo 10, ok? Olha, teve uma lesão ao erário, só que eu investigando, de acordo com as provas que foram produzidas, além da lesão ao dano, eu descobri um enriquecimento. Aí eu tiro do artigo 9, ou do artigo 10 e aplico o artigo 9, que é mais grave. Pode acontecer? Pode. E o contrário, claro, olha, eu estou falando para vocês, quando eu apliquei uma sanção mais grave do que foi pedida, claro que aplicar uma sanção mais branda também é lícito. Agora, sempre o juiz tem que fundamentar o que ele está fazendo. Isso aqui, meus amigos, o STF entende que, inclusive, o STJ, que é um dever de ofício do juiz. Se ele entende que a tipificação está inadequada, de acordo com as provas que foram produzidas durante o processo, então ele poderá sim aplicar sanção, aplicar na verdade a sanção, claro, mas também o enquadramento de uma outra modalidade que não aquela da denúncia, bem como, meus amigos, também é lícito ao juiz optar por sanções distintas. Claro, mesmo que seja o mesmo tipo, sei lá no artigo 10, o MP pediu a indenização e pediu a perda de direitos políticos. Ok, o juiz entendeu que tem que ter a indenização, mas que uma multa civil seria o bastante. Ou então também uma proibição de contratar com o poder público. Beleza, sem problema nenhum. Tá bom? Meus amigos, foi uma honra ter sido professor de vocês. Espero encontrá-los aí na atuação do mundo jurídico. Muitos provavelmente serão meus colegas ou professores, ou se Deus permitir aí com aprovação em concursos públicos. Espero encontrá-los aí na aplicação do direito, tá bom? Excelente formatura, se for possível uma boa festa, uma boa colação de grau para vocês, muito sucesso na carreira de cada um, e aqueles que ainda porventura forem ficar mais algum tempo na Leão, também desejo de coração uma excelente experiência. Eu estou disponível para tirar as dúvidas nos canais de sempre. Fico aguardando o feedback de cada um de vocês. Até quando Deus quiser. Tchau.